Um carro velho finalmente quebra pela última vez. Uma equipe esportiva, no final da partida, sabendo que não pode vencer. Uma empresa que, depois de muito se esforçar, finalmente acaba declarando falência. Em todas essas situações, vemos um espírito muito forte de desistência e de entrega. Na Bíblia, a frase para descrever a morte de Cristo foi entregar o Espírito. Essa frase também foi dita por Abraão, Isaac e Jacó, que entregaram o Espírito quando morreram. Só que essa frase simplesmente significa que eles deram o seu último suspiro, o seu último fôlego. Na linguagem bíblica, sopro, espírito, alma, fôlego são todos uma só palavra. E assim, para Abraão e sua descendência, era um caso de seu corpo voltar ao pó e seu espírito voltar a Deus, como diz Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Nós estamos todos destinados a entregar o nosso espírito a Deus. A morte, como diz 1 Reis 2, verso 2, e a gente já meditou sobre esse verso, a morte é o caminho de todos os homens, é o destino de toda a terra. E o serviço fúnebre lembra pra gente uma verdade muito forte. Da terra à terra, das cinzas às cinzas, do pó ao pó. O nosso fôlego nos anima por um tempo, mas logo nós teremos que entregá-lo. E ao pó nós retornaremos. Você já ouviu a famosa canção do Rei Leão, O Círculo da Vida? Ela é incrivelmente cativante, fácil de aprender a cantar, só que nós não temos a condição de cantá-la na prática. Quando eu percebo que eu sou pó, estou destinado a um caixote de madeira no fim da linha, não me apetece cantar uma música sobre o círculo da vida. Especialmente porque a Bíblia argumenta que, na verdade, está mais para um semicírculo. Se a vida é naturalmente um segmento do seu curso, então nós saímos de uma pilha de compostagem cósmica, que é barro, apenas para nos afundarmos novamente no lodo. Logo após Adão ter pecado, o Senhor lhe disse, você é pó, e ao pó você voltará. Isso está lá em Gênesis 3, verso 19. Esse é o tipo de vida que herdamos de Adão. Não é um ciclo de vida, é uma flecha de um só sentido, apontando diretamente para a sepultura. E não há saída. A nossa vida natural, a vida da carne, só produz mais carne. Nós não podemos gerar vida espiritual a partir de nossos próprios recursos. Nós estamos perecendo e um dia todos nós entregaremos o nosso espírito. Só que então o que o Filho de Deus faz quando ele vê o seu trabalho manual perecendo? Ele nunca deixa de nos surpreender. Ele vem, assume a nossa natureza para também perecer conosco. Ou em nosso lugar. Até mesmo a palavra viva que nos cria acaba entregando o seu espírito a Deus. João estava lá na cruz e viu pessoalmente isso acontecer. Ele diz que quando Jesus tomou o vinagre que lhe foi oferecido, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. João 19, verso 30. Aqui está o Senhor da glória seguindo pelo caminho de toda a terra, pelo destino de todos os homens. Mas por que o autor da vida deveria se sujeitar à nossa morte? Escrevendo sobre isso, o bispo do século IV, Atanásios, disse o seguinte, escute só, para este propósito, então, a palavra de Deus entrou no nosso mundo. Em certo sentido, de fato, ele não estava longe disso antes, pois nenhuma parte da criação jamais havia estado sem aquele que, permanecendo sempre em união com o Pai, ainda preenche todas as coisas que são e existem. Mas agora, ele entrou no mundo de uma nova maneira, inclinando-se ao nosso nível no seu amor e na sua autorrevelação para nós. Ele viu a raça pensante, a raça dos homens que, como ele mesmo, expressou a mente do Pai, definhando fora da existência, e a morte reinando sobre todos e causando corrupção. Ele viu que essa corrupção nos aproximava a todos, porque era a pena pela transgressão e pelo pecado. Tudo isso ele viu, e compadecido da nossa raça, moveu-se com compaixão por nossa limitação, incapaz de suportar que a morte tivesse o domínio sobre nós. Ao invés de que suas criaturas perecessem e que a obra do seu Pai para nós, os homens, se desvanecesse, ele tomou para si um corpo humano exatamente como o nosso, porque todos os nossos corpos estavam sujeitos à corrupção da morte. Ele entregou seu corpo à morte no lugar de todos e o ofereceu ao Pai. E isso ele fez por puro amor a nós, para que em sua morte todos pudéssemos morrer. E a lei da morte fosse assim abolida, porque tendo cumprido em seu corpo aquilo para o qual foi designado, foi depois anulado de seu poder para os homens.
Ele fez isso para que pudesse voltar novamente aos homens incorruptos que haviam voltado à corrupção e torná-los vivos através da morte, pela apropriação de seu corpo e pela graça de sua ressurreição. Assim, ele faria com que a morte desaparecesse deles, como a palha desaparece no meio do fogo. Belas palavras. Quando Jesus entregou o seu espírito, ele não fez isso admitindo um fracasso, pelo contrário, como o nosso verso de hoje declara, a sua morte declarou um está consumado para a própria morte, a morte que caía sobre todos nós. Foi o próprio cumprimento de sua missão divina. Que amor! Está consumado. Mas nós vamos meditar um pouco mais sobre essa expressão na próxima meditação. Até lá!